Olá, colegas de carteira. Hoje trago-vos uma história inacreditável. Imaginem que o vosso pai guardava um segredo durante 20 anos da vossa vida. Um segredo que, quando descoberto, a transformaria para sempre. Agora imaginem que só descobriam o segredo muito pouco tempo antes do vosso pai morrer. Esta é a história do Filipe. Há quem eu conheça por Pedro, há quem eu conheça por Afonso, eu conheço-o por Filipe desde bebé. Não é da minha família, mas é família. E hoje vem-nos falar de um segredo que a sua guardava. Olá, Filipe. Olá. Bem-vindo ao A Já nos Mais. estamos a rir porque isto realmente vamos falar de coisas sérias, mas Entre sempre, nós não há entre essa nós é quase seriedade. impossível. Olha, quem era o teu pai? O meu pai, antes de mais, tinha um nome, não é? Não era uma só pessoa, era o Eurico, e acho que só o próprio nome tão invulgar fazia-o também de uma pessoa invulgar. Porque tinha coisas boas, tinha as coisas más, muito característico da sua própria família. Uma pessoa da Madeira, que veio muito novo, veio, se não me engano, com 13 anos para Lisboa com os meus avós, juntamente com toda a família de 9 irmãos, e portanto era uma pessoa que tinha uma educação muito madeirense, como nós vimos até nas figuras mais conhecidas de lá, Alberto João Jardim, Cristiano Ronaldo. São pessoas que, por um lado, não escondem a sua arrogância, a sua personalidade, mas por outro são pessoas com uma humildade, com um carinho que as caracteriza e que hoje em dia, infelizmente, eu acho que está-se cada vez mais a perder. Tu cresceste com essa consciência do que o caracterizava tão bem? Não. Aliás, acho que ganhei mais consciência do que ele era depois dele morrer. Como é que era a tua relação com ele durante a vida? Sempre foi muito de muitas guerras, porque eu sou mais o estilo da minha mãe, sou muito do lado da minha mãe, tanto fisicamente como psicologicamente. Isso traduz em quê? Isso traduz numa forma de estar diferente, numa forma de estar mais desinibida para a vida, mais despreocupada, mais distraída também. Que acabava por combater muito, por chocar muito com uma pessoa que era muito dedicada ao seu trabalho, uma pessoa com valores próprios, com valores muito rígidos e que, acima de tudo, tinha uma forma de estar muito ligada a uma educação também muito rígida que vem do meu avô, que não quer dizer que seja uma educação má, mas é uma educação diferente. É uma educação que estava muito enraizada nos tempos em que o meu pai nasceu. E aqui há outra questão importante de referir, que é o meu pai e a minha mãe tinham 10 anos de diferença. E parecendo que não, eu tive uma educação mais presente da minha mãe. Obviamente a educação do meu pai também esteve lá, mas o facto do meu pai estar sempre mais dedicado ao trabalho e ter estado a viver mais tempo com a minha mãe, levou-me a que houvesse esse choque entre Achas nós. que essa diferença geracional ainda punha o teu pai naquele papel do homem ser aquele que providencia, que assegura a segurança do lar? Sim, claramente. Acho que ele estava muito agarrado a essa imagem. Ainda hoje em dia olho e... A minha mãe gosta do estilo de vida que leva. A minha mãe é uma eterna adolescente. A minha mãe gosta imenso do estilo de vida que leva. Mas eu acho que se fosse outra pessoa, tinha chocado mais com o meu pai. Ele passava-te a rigidez da educação que tinha? Sim. Apesar de que era um bocadinho diferente. O meu pai dava-nos liberdade. Aliás, eu acho que eu consegui quase tudo o que quis na vida pela liberdade que o meu pai... A liberdade condicional, entre aspas, não é? Que o meu pai nos dava, a mim e ao meu irmão. Obviamente uma pessoa agora olha, e quando eu digo que o conheço melhor, quando ele morreu, tem muito a ver com as circunstâncias que nós depois viemos a conhecer. Certo. Toda a vida que ele teve, e já lá vamos, não é? Não estragues a história. Mas vem um bocadinho nisso, não é? Mas o que eu te quero dizer é que eu acho que se tu me tivesses feito esta entrevista há 6 anos atrás, antes do meu pai morrer, de certeza que o que eu estava a dizer aqui dele e da minha mãe era completamente o oposto. Coloca-te então nesses anos em que tu ainda não sabias tudo o que sabes hoje sobre o teu pai e que valores eram esses que ele te passava? Que valores familiares, que valores humanos, que valores eram esses? Olha, são valores que eu acho que cada vez mais... Eu não quero dizer que estão em desuso, mas ele deu-nos valores como o respeito
Eu não consigo viver sem respeito. Eu digo muitas vezes que é uma situação qualquer da minha vida. Eu aceito, eu respeito, mas não concordo. E acho que foi muito isso que ele nos passou. Foi aceitar toda a gente, respeitar toda a gente, todas as formas, todos os seres, mas não podemos concordar com tudo. Tu discordavas dele várias vezes. Sim, muitas. E conseguias respeitá-lo nessas diferenças. Conseguia respeitar. E conseguia aceitá-lo. E sentias que ele fazia o mesmo contigo? Sim, eu acho que sim. Acho que muitas vezes ele não compreendia, faltava-lhe a tal consciência, porque era uma pessoa que também fervia um pouco a água e esse lado impulsivo que eu também tenho, aliás, que eu comecei a ter mais até desde que ele morreu, que é uma coisa engraçada, que a minha mãe detesta e está-me sempre a dizer, tu estás cada vez mais parecido do teu pai. Isso é logo aquela frase que as mães dizem. É, mas eu acho que é um bocadinho para chocar, não é? Para contrariar. Mas por outro lado é bom, porque leva-me a ter consciência disso. Não é? A ter consciência de que, será que eu estou a ficar mais parecido com o meu pai? Já falaste várias vezes da morte dele e claramente isso foi uma coisa que te marcou, como marca qualquer filho. Quando é que tu soubeste que o teu pai se estava a dirigir para essa morte? Porque tu tiveste consciência de que ela ia chegar. Aliás, acho que isso é uma coisa muito boa e que acho que todas as famílias que passam por uma perda destas, que neste caso é um cancro, porque é uma doença longa. Aliás, eu odeio quando as notícias, e eu como jornalista, odeio mesmo a expressão doença prolongada, porque parece que estão a terminar um ciclo, mas a doença, ou seja, não estão a valorizar todo o período que ele viveu. Né? A doença prolongada. O que é isso da doença prolongada? É um cancro. Pronto. Mas a vida dele não muda. E acho que durante essa doença prolongada é bom nós termos a consciência de todos os cenários. E acho que nós sempre tivemos consciência de todos os cenários. Nós, incluo a minha mãe, o meu irmão e o meu pai também. Quando é que tu soubeste que ele tinha um cancro? Olha, é muito engraçado porque nós soubemos que o meu pai tinha um cancro e nós estávamos todos juntos. Muito engraçado. Eu estava em Sines, que era um lugar religioso para o meu pai. Estava eu e o meu irmão. E em Lisboa, que é o meu lar, estava a minha mãe e o meu pai. Portanto, nós estávamos os quatro separados. No dia em que eu soube que o meu pai fica internado, eu não reagi mal. É engraçado porque parecia que já tinha a consciência de que todos os comportamentos que ele já andava a ter eram um sinal de alguma coisa. Que comportamentos? Já andava a tossir muito, não aceitava, não conseguia comer bem a comida e depois, em vez de tentar perceber o que é que levava a isso, rejeitava esses comportamentos, ou seja, reagia mal. Achavas que ele estava ali numa espécie de negação? Era, exatamente. Negava a própria maneira de ser dele, a própria maneira de estar dele. Tudo vem de um final de ciclo também para ele em termos profissionais e isso levou a rejeitar tudo. Tudo na vida, naquele momento, ele estava a negar. O regresso a Lisboa, porque o meu pai, pronto, para contextualizar, o meu pai trabalhou durante 10 anos no Algarve e vinha todos os fins de semana a Lisboa, passar o fim de semana connosco. Portanto, não estava separado de nós. Era apenas uma questão profissional que o afastava de nós. E esse fim de ciclo levou-o a negar tudo, a rejeitar tudo. A forma de estar na vida, até a própria comida. Ele já nem o facto de não conseguir engolir a comida, já nem isso conseguia... Quase que já rejeitava a vida. É. Por isso tu começaste a adivinhar o que aí vinha. Sim, percebi que alguma coisa não estava bem. É quase como um juntar de peças. Perceber que, afinal de contas, tudo fazia sentido agora. O choque maior foi o facto de meu pai ter estado internado. O meu pai esteve internado durante 2 a 3 semanas. Nós aí, na altura, sabíamos que era uma coisa má, mas não havia ainda a certeza cancro. A certeza cancro só surgiu passado umas semanas, depois de algumas análises. E aí, quando surgiu, eu lembro-me de ter ido visitar o meu pai ao hospital. O meu pai chorou imenso, porque tinha consciência, e até pelo cenário que os médicos lhe deram, que a coisa
ia ter um fim certo. Já tinhas visto o teu pai chorar dessa maneira? Não. Pensando bem, acho que não. Não, nunca tinha visto. Ia vê-lo mais tarde. Na morte da minha avó. Como é que tu reages a essas lágrimas? Choraste com ele? No início sim, por outro lado queria quase abraçá-lo, não é? Queria quase... Protegê-lo, exatamente. Ou seja, queria estar na posição dele. Porque sentia que ele estava frágil e queria estar ali presente, sempre ao lado dele. Desde o início tivemos a consciência de que, ok, vamos pôr aqui os pratos na mesa, não vamos fugir disto. Dão-nos um cenário de 6 meses, se não me engano. Vamos viver dia a dia. Como é que é ouvir esse cenário? Tu pensaste mesmo, eu vou perder o meu pai? Não. Aliás, eu acho que só tomei consciência de que ia perder o meu pai no dia mesmo em que o meu pai morreu. Eu, como o meu pai, sempre vivemos no passado. O meu pai sempre viveu no passado. Sempre viveu agarrado a uma vida que não pôde ter. Porque o pai dele não o deixou ter a vida que ele queria. E portanto ele sempre viveu com mágoas do passado. E eu, parecendo que não, sempre vivi agarrado à minha infância, que foi muito boa, e que com 22, 23 anos foi quando o meu pai morreu, e estava numa altura em que estava a terminar o meu curso, passávamos por uma grave crise financeira, lá em casa as coisas também não estavam bem, e as minhas perspectivas de futuro também não eram grande coisa. Eu na altura estava a estagiar, andava a saltar de estágio em estágio, e portanto agarrava-me ao tal passado bom. Eu também estava muito agarrado ao passado. E acho que a partir daí, quando começámos a viver a doença, vivemos o presente. Porque cada dia era um dia diferente. Cada dia era um dia diferente, cada dia era um dia com uma coisa nova, com tratamentos novos. Aí, obviamente, a minha mãe foi um exemplo de vida, porque também protegeu-nos muito. Acho que tanto eu como o meu irmão nunca vivemos a doença de perto, porque a minha mãe é que foi sempre aos tratamentos com ele, é que esteve sempre lá nas consultas, é que esteve sempre lá nos internamentos. Nós íamos fazendo a nossa vida, nós fomos muito protegidos. O teu pai sabe da palavra como tu, ele acreditou que ia viver? Não, eu acho que a partir do momento que o meu pai chora, no dia em que sabe que tem um cancro, o meu pai sabe que vai morrer. O meu pai não... Apesar de ser uma pessoa expressiva, uma pessoa muito emotiva, tal como eu sou, acho que o meu pai aí é que percebeu que ia morrer. Ele alguma vez verbalizou isso? Não. Quer dizer, pelo menos comigo, não. O meu pai também não falava muito comigo. Nem falava muito com o meu irmão. E vou-te dar um exemplo. Uma vez tive uma discussão com o meu pai, que nós entramos ali em pé de guerra, e a forma como o meu pai me pediu desculpa foi não dizer nada, chegar só para mim e dar-me um abraço. Portanto, o meu pai, logo aqui estás a ver, o meu pai não verbalizava. E pior ou melhor que isso ele fez isso quase às escondidas, ou seja, podia ter feito isso na presença do meu irmão ou da minha mãe, mas não. Fez só comigo. Ele tinha vergonha de Mas se sentir ele tinha, frágil. exatamente. E é uma ironia muito grande, uma doença que o fragiliza tanto aos vossos olhos, não é? Como é que ele lidou com essa fragilidade? Mal. Aliás, ele não lidava muito bem com as visitas, não gostava muito. Gostava de ter as pessoas da sua família perto dele, obviamente. Mas eu sentia sempre, quando estava lá alguém, que ele não estava à vontade. Também pelo estilo de vida que ele sempre levou. Foi um anfitrião. Adorava receber o Natal em sua casa. E tu sabes isso, tu sempre que lá ias, o meu pai adorava ter-te lá em casa, adorava ter os meus amigos lá em casa, e tu reparavas que era uma diferença abismal de comportamento. Quando vocês estavam lá em casa, e quando estávamos só nós, ele era uma pessoa completamente diferente. E também por isso era um líder. Pecava em muitas coisas como líder, mas eu sempre olhei para ele como um líder. Então a doença não vos fez ter conversas que ficaram por ter na fase saudável? Eu acho que às vezes tivemos assim alguns apontamentos, algumas coisas algumas mensagens que fomos passando. Não com a consciência e não com a abertura que devíamos ter tido, mas acho que fomos falando de coisas de vez em quando que eram importantes. O meu pai gostava muito de conversar connosco à mesa, mas eu acho que às vezes a mensagem que ele nos passava tinha os valores certos, mas não tinha a mensagem correta. E nesse aspecto talvez seja por isso que eu quis ir para a comunicação.
porque quis ser diferente dele nesse aspecto. Quis comunicar melhor com as pessoas, quis comunicar melhor com os meus amigos, com quem me rodeia. Quis ser o que ele não foi. Dirias que ele não falhava no conteúdo, mas falhava na forma? Sim, sim. Muito, muito. E tu viste essa forma adaptar-se ao contexto da doença, ser mais vulnerável? Sim, sim. Aí ele, quando se torna mais vulnerável, mais frágil, aí notas que ele já não é ele próprio. Já não consegue ser ele próprio. E fez-me muita confusão ver o meu pai naquela situação. Aliás, uma das coisas que eu mais gosto que tenha acontecido é que nós tirámos muito poucas fotografias do meu pai doente. Aliás, acho que não tenho nenhuma fotografia do meu pai doente. E, portanto, nesse aspecto é bom relembrá-lo só no seu estado puro e não consumido pelo seu lado mau. Porque eu acho que o cancro também foi um bocadinho surgir do lado mau dele. Acho que foi as coisas mal dele, no momento em que ele se tornou mais vulnerável, as coisas mal que ele tinha consumido dentro dele vieram, exteriorizaram-se. Na próxima parte. As coisas que o teu pai escondia começam a vir ao de cima. Não foram só coisas de personalidade, houve um segredo da tua família que se revelou precisamente nessa fase da tua vida. Que segredo foi esse? Há mais. Se ainda não subscreveram o canal, já sabem o que têm a fazer. Se ainda não deixaram o vosso gosto nesse vídeo, já sabem o que têm a fazer. Esse é o vosso trabalho de casa.